Oi, gente! Então, hoje eu vou explicar um pouco sobre a equação da condução de calor em uma barra. E esse primeiro caso que eu vou explicar é quando a gente tem que nas extremidades da barra a temperatura é igual a zero. Aí vamos lá então. A EDP ela vai descrever a evolução da temperatura nos intervalos definidos. O que isso quer dizer? Que a gente vai estudar essa equação da condução de calor aplicada em uma barra onde tem uma evolução da temperatura, dependendo de cada posição x e cada tempo t. A gente tem que essa EDP vai ser linear e homogênea. Então, a gente tem aqui essa equação da condução de calor, que é alfa ao quadrado vezes a derivada segunda de u em relação a x, que é igual à derivada primeira de u em relação a t. Onde esse alfa ao quadrado é a difusividade térmica, que agora não vai importar tanto pra gente definir esse termo, né? Essa difusividade térmica. Então, vamos prosseguir aqui, né? Já disse, como eu disse, né? A gente vai estudar a análise do caso onde as duas extremidades são isoladas, onde as duas extremidades da barra têm uma temperatura igual a zero. Aí, a gente vai para o método de separação das variáveis, porque a gente precisa encontrar uma EDO para conseguir resolver essa EDP. A gente tem essa fórmula aqui, a gente vai adotar essa nova função. O de x e t é igual a uma função de x em relação a x e uma função de t em relação a t. Aí, voltando na equação de condução de calor, a gente vai substituir esses termos de acordo com o que temos aqui. Aqui é uma derivada segunda de u em relação a x e uma derivada primeira de u em relação a t. A gente vem substituir aqui a derivada segunda em relação a x, a derivada primeira em relação a t. E vai ficar desse jeito a nossa equação. Aí aqui a gente vai fazer a separação de variáveis. A gente vai colocar as funções de x de um lado e as funções de t do outro lado. Aí vai ficar o x linha de x sobre x de x. E a gente vai ter também t' de t sobre t de t. E vamos passar esse alfa ao quadrado para o outro lado, né? Vai ficar assim. E a gente vai igualar dos dois termos, as duas equações aqui, a menos lambda. Por convenção, o sinal de menos. E aqui a gente tem a separação das nossas variáveis. Multiplicando o cruzado, a gente chega nessas duas equações. Essas duas equações são duas EDOs. E o que a gente faz agora quando nós temos as duas EDOs? A gente vai achar a condição de contorno e a condição inicial. Tendo em vista que a gente tem essa condição aqui, de 0 menor que x menor que l e t maior que 0. Porque a gente está estudando a evolução da temperatura em uma barra em qualquer instante, aqui maior que 0, né? E em uma dada posição, que está entre 0 e L, né? O comprimento total da barra que a gente está estudando. Para a condição de contorno, a gente vai ter u de 0 t igual a 0. O que isso quer dizer? Que numa posição 0, a nossa temperatura é 0. E em uma posição L, a nossa temperatura também é 0. Que foi isso que a gente definiu lá no início, sendo que as duas extremidades da barra vão ter temperatura igual a 0. O que a gente faz aqui? A gente vai pegar essa condição e vai substituir nessa equação primeira aqui. Quando a gente tem u de 0 e t é igual a x0, t de t, isso tudo vai ser igual a 0. Mas a gente tem que ou x0 vai ser igual a 0, ou t de t vai ser igual a 0. Mas t de t não pode ser igual a 0, porque a gente vai ter uma evolução de temperatura. E quando a gente fala que t de t é igual a 0, a gente está falando que a temperatura sempre vai ser 0, independente de qual instante t que você está analisando. Isso não é verdade. A gente teria uma solução trivial, e não é isso que a gente quer. A mesma coisa para o L, vai ser a mesma lógica. E para a condição inicial, a gente vai considerar o tempo 0. Então, a gente não vai ter nenhuma função dependendo de t, porque a gente está analisando nesse dado instante. E x a gente vai ter x. Então, essa nossa condição inicial vai ser que u de x em um tempo 0
a nossa temperatura em uma dada posição x em um tempo zero vai ser igual a uma função de x. Isso é definido pra gente. Aí, chegando aqui na solução, a gente tem t de t, isso já foi definido em outras aulas, né? Então, a gente só colocou aqui, função t de t. Lembrando que o lambda, que é um alto valor, ele é nπ sobre L, e tudo isso elevado ao quadrado. É o que a gente vai substituir aqui nesse lambda. E o xn vai ser, a solução do xn vai ser uma função seno de nπx sobre L, que também já é definido e já foi definido em outras aulas. Então, a gente já vai usar todos esses termos aqui prontos. E para a condição inicial, a gente tem a mesma coisa, a gente vai ter uma função seno, porque a gente não tem um t. Então, essa solução de t de t não vai existir aqui para a nossa condição inicial. Ok, então, vamos juntar tudo isso, né? Lembrando que Cn vai ser igual a essa fórmula aqui. Isso vem lá da série de Fourier, porque a gente vai perceber que a nossa solução geral é uma série de Fourier. E a série de Fourier é uma série ímpar. Então, esse Cn seria o Bm lá da série de Fourier. Vai ser a mesma coisa. A nossa solução geral vai ficar a multiplicação das duas soluções, a solução em t e a solução em x. Então, tem a nossa exponencial aqui e a nossa função seno, multiplicada por uma constante. Esse conceito aqui vem lá da álgebra linear, para a gente achar uma solução geral. A gente vai fazer o somatório disso tudo. Aí a gente tem a solução geral de x e t, que é igual ao somatório de n igual a 1 até infinito, de uma constante c, multiplicada pela função seno, e pela nossa exponencial, que é a solução t de t. E é isso.